Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, então, nesta manhã, dia 13 de dezembro de 2025, último mês aí de 2025, no nosso Café com Ozônio, onde teremos aí então um treinamento especial, tá? Hoje, prepare-se, né? Ainda dá tempo para você poder lembrar e convidar mais algum distribuidor. É um treinamento para distribuidores, é um treinamento para quem quer crescer, quem quer prosperar, quem tem um propósito de vida, quem quer levar o melhor para as outras pessoas também, quem quer aprender, porque nós temos que estar motivados todos os dias, né? O que que nos motiva de levantar de manhã e não dar preguiça quando toca o despertador, né? A gente tem que ter um sonho, tem que ter um motivo. Motiva ação. Então, hoje nós temos uma pessoa aí especialista em motivação, em treinamento, tá? E tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Então, assim, 8h04, dá tempo para lembrar aquele que ainda está dormindo, ou dormindo literalmente ou não, tá? Que pode se conectar ali para não perder esse treinamento especial. É o primeiro de muitos treinamentos que virão com a nossa amiga, a minha filha no negócio, Aline Abreu de Lagostini, mas é Aline Cristina, né? Como alguns participaram, né, nos nossos eventos de Caxias, Santa Cruz e Lajeado, e ela já participou aí nas nossas palestras, muitos a conhecem. E hoje, então, treinamento de motivação. A Aline, ela é uma terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva, né, e muito mais. Eu acho que é importante até que você se apresente aí, né, a sua formação, no que você trabalhou, enfim. E eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, colaborando aí para o crescimento da nossa equipe, os Ox, a partir do topo da equipe, da rede, toda a empresa, os Ox, porque o objetivo, né, nós somos uma família, né? Aqui nós temos filhos, netos, bisnetos, nós temos irmãos de negócio, quando não são da mesma linha nossa, né? Então, com vocês, me ajudem a receber Aline e Cristina, diretamente de Caxias do Sul, presta atenção, eu tenho certeza que vai impactar e vai ajudar muito vocês nesse treinamento de motivação para que a gente possa, né, crescer na Osóx agora, finalizando um ano com chave de ouro e um 2026 que está novinho, que logo, logo está iniciando daqui a 29 dias. Com você, Aline, só libera o seu microfone aí, que não está liberado, para que você possa falar. Nós já fizemos o teste antes, sobe a apresentação, fique à vontade. Está aberto o microfone. Com você, Aline. Bom dia, Gilberto. Bom dia, família Osó. É um prazer imenso estar aqui fazendo esse treinamento para todos vocês. Toda vez que a gente apresenta um treinamento, a gente também cresce, a gente também evolui junto, né? Então, para mim, para vocês, muito obrigada por esse momento. E a gente vai começar, então, né, falando um pouco sobre motivação. Na verdade, a palestra é para que a gente aprenda a se motivar, ou melhor, como se motivar. Porque às vezes a gente tem algumas ideias um pouco, não erradas, mas às vezes equivocadas do que é a motivação. Mas antes, o Gilberto pediu para me apresentar, então eu sou a Aline. Fui professora lá por muitos anos, professora durante mais ou menos 9 anos. Depois resolvi que eu ia investir então no autoconhecimento. E a partir então de faz uns 20 anos que eu venho me dedicando às terapias, né, aos processos de autoconhecimento. Há alguns anos eu fiz uma formação acadêmica em terapias integrativas e depois então uma pós-graduação em psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da saúde e do bem-estar. Então, a psicologia positiva é uma nova tendência dentro da psicologia, um novo rumo, né? Um novo ramo, digamos assim, dentro da psicologia tradicional, que aborda a felicidade, o bem viver, que aborda o entendimento de como a gente pode estar bem no mundo, né? E a nossa empresa tem uma visão positiva do mundo, então acho que casou aí muito do que é a psicologia positiva vai ao encontro da Ozox. Acho que está aparecendo aí para vocês, está tudo certo, som, Não, tudo. aí não é, na verdade, você vai ter que subir novamente porque eu não sei.
caiu a tua apresentação aqui. Vai lá no computador e sobe novamente aí, então. Então vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, né, Gilberto? Não, mas tranquilo, tranquilo. Ah, aqui. Agora foi, eu acredito que sim. Tá subindo e apareceu aí. Está ok. Feito, feito, feito. Então, pessoal, a gente vai começar e vocês preparem as suas canetas, porque tem bastante conteúdo dessa palestra, desse treinamento, né? Bastante coisa que eu preparei aqui para vocês. Isso faz parte também de um material que eu apresento para as empresas. Então, é bem legal, profundo, e eu espero que vocês gostem. Então, uma ótima palestra para todos nós, tá? Então, vamos começar. Então, sua melhor versão, motivados para viver. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa construção, né, do nosso sucesso, do nosso bem viver, enfim. Para a gente iniciar o nosso treinamento, é interessante a gente entender o sentido da motivação, né? Então, essa força interna que nos motiva, que nos impulsiona, o que é isso? O Gilberto, de forma muito correta, trouxe, né, o motivo para a ação. Qual é o motivo para eu agir? Né? Segundo a psicologia positiva, a motivação é uma força interna que impulsiona o indivíduo a buscar o propósito, crescimento pessoal e satisfação intrínseca, ou seja, daquilo que vem de dentro, através das atividades que são significativas para cada um de nós. Então, cada um de nós vai encontrar, ao longo da nossa caminhada, um sentido para viver, um propósito de vida, e que tudo isso vai ser impulsionado por essa força que vem de dentro, que é a motivação. Então, simples, tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo, porque às vezes a gente não consegue encontrar esse fio da meada, digamos assim. E é por esse caminho que a gente vai percorrer hoje, tá? Então, o motivo para a ação, a motivação está fundamentalmente ligada ao bem-estar subjetivo e a busca por um propósito de significado na vida, em vez de depender apenas dos incentivos externos, né? Então, também ao longo da nossa palestra, a gente vai entender que depender só da motivação vindo de fora para dentro também é um pouco arriscado, né? E tende a não se perpetuar. Então, quais são os principais pontos, né? Os principais princípios motivadores? Eu elenquei alguns aqui para vocês e a gente vai esmiuçar cada um deles, tá? Ao princípio, né? O principal motivador na nossa vida, ele parte de nós, como tudo. Mas aqui eu trouxe o autoconhecimento. Então, é muito importante, e ao longo da palestra, a gente vai voltar ao autoconhecimento, vocês vão ver. Porque se conhecer é primordial para que a gente possa estabelecer uma relação com o próximo, para que a gente possa estabelecer uma relação com os nossos clientes, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. Parte daquele princípio de que eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem. Quais são as pessoas com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero estar? Quais são as situações que eu quero frequentar ou participar, né? Como eu quero interagir comigo e com a vida, né? Então, quem eu sou no mundo? Isso é muito importante. A gente fazer essas perguntas, a gente se questionar. E isso passa tudo por esse processo interno de se conhecer, né? Então, eu sempre digo, se conhecer é importante para que ao menos a gente saiba o que a gente não quer na nossa vida e também aquilo que a gente acha importante, aquela meta a seguir, né? Os nossos objetivos. Então, entender tudo isso faz parte do se conhecer. Conhecer as suas emoções, né? Então, tudo isso é autoconhecimento e é importantíssimo, é o primórdio de tudo.
Depois eu coloquei aqui a autonomia como um fator motivador. Ser autônomo é importante, né? No sentido de que a autonomia que eu falo é fazer o movimento na vida, é ir em busca. Esse motivo para ação que o Gilberto muito bem falou no início, ele também passa pela gente ter autonomia, né? Eu faço, eu vou fazer. E a própria autonomia de se automotivar, né? Então, isso também é importante. Eu ser uma pessoa responsável pelos meus atos, estar ciente de que eu preciso fazer movimentos, né? Então, ter autonomia também é algo bem importante. A competência, coloquei aqui a competência como um fator motivador. De novo, também vai lá no autoconhecimento. Quando eu entendo quem eu sou e eu entendo também o que eu sei fazer, aquilo que eu tenho expertise, aquilo que eu gosto de fazer, ser competente é isso, é fazer bem feito, dentro daquilo que eu entendo como bem feito, né? Não precisa ser perfeito, mas precisa ser bem feito. Ter competência é buscar dentro de nós referências, e às vezes a referência é estritamente pessoal, né? Ela é íntima. Como, por exemplo, eu sei fazer palestras, né? Por exemplo, eu sou Aline palestrante, esqueci de falar isso. Então, o que acontece? Eu busquei esse recurso lá dentro de mim. Eu entendi que desde criança eu fazia isso. Eu me conectava com a arte, eu me conectava com a fala. Então, quando eu fui crescendo, eu fui só polindo isso, eu só fui trazendo isso para a minha realidade adulta, sabe? Então, isso é uma competência. Assim como cada um de nós tem suas competências e habilidades. E isso é extremamente motivador, porque eu consigo utilizar isso muitas vezes para me motivar, para colocar essas minhas competências e habilidades, por exemplo, na apresentação do meu modelo de negócio ou na apresentação da Ozox, né, do ozônio. Então, ter e entender quais são as suas competências também é algo muito motivador. Oi, Aline, posso te Oi, interromper? Tu talvez pode, está com algum retorno aí. No fundo, a gente ouve um pouquinho o áudio. Tu talvez está com o microfone, com o alto-falante aberto do computador, com pode ser. volume. Aí é do Note, então. Tenta deixar do Note, então, o volume no mínimo. Porque né, não que interfira, mas a Aí eu vou gente, minimizar. Então, peraí. a gente ouve um pouquinho no fundo a tua voz. Aí pode ser que as pessoas não consigam assimilar bem. Deixa no volume mínimo, só tu vai ter que subir novamente a apresentação, né? Sim, não tem problema. E agora? Fala? Acho que não, agora tá Oi, ok. Ótimo, ficou perfeito. Agora pode dar continuidade. Está tá liberada. bom. Foi bem, ainda bem que foi bem no início, né? Então tá, então continuamos aqui. Vamos falar então do propósito. Ter um propósito de vida é algo muito importante na nossa existência, né? Então, eu compreender o meu propósito de vida, mas ali, o que que é um propósito? Então, eu coloquei aqui, é um sentido de direção na vida, ligada a um sentimento de pertencer a algo maior que o indivíduo, a minha intenção de pertencer a algo, a minha intenção de fazer algo interessante, bom para mim e para o mundo. Ter um propósito de vida é muito parecido com o que a gente faz aqui na Ozox. Porque quando a gente leva um produto para uma pessoa que vai beneficiá-la, que vai levar a ela qualidade de vida, né? Muitas vezes uma pessoa que sentia dor vai parar de sentir dor, vai ter uma melhora, uma vitalidade, um aumento na imunidade, enfim, resultados positivos.
o que sejam eles, e a gente trabalha levando isso para as pessoas, isso já é um propósito, né? Porque a gente pertence a algo que edifica, algo que leva, né, uma solução positiva para as pessoas. Então, isso realmente é um propósito. Então, o propósito, ele também pode ser considerado a um lugar em que eu almejo chegar, né? É como se eu vislumbrasse ali eu quero chegar, eu quero vender, eu quero entregar, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser, entendeu? Então, o propósito ele está em um lugar onde que eu caminho diariamente para chegar. Por isso da importância de se ter um propósito. Mas quem faz eu chegar no meu propósito como uma mola é a motivação. A motivação é ela que me leva até o meu propósito. Então, de nada adianta eu também ter muitos propósitos na minha cabeça. Ai, porque um dia eu quero fazer isso, porque um dia eu quero chegar a tal situação, o dia que eu chegar naquele lugar eu vou ser feliz. Se diariamente eu não utilizar os meus recursos pessoais, como o autoconhecimento, autonomia, as minhas competências e entre outros que eu vou falar aqui, para chegar neste lugar. Então, a motivação é o motivo para eu ir além e seguir o meu propósito. Então, ela que vai ser o caminho que eu vou precisar percorrer. Depois, outro ponto importantíssimo e altamente motivador são os relacionamentos. Os relacionamentos são importantíssimos na nossa caminhada. Não esqueçam disso. Relacionar-se pode ser desafiador, mas é importante para o nosso fortalecimento emocional, né? E quando a gente se relaciona, a gente cresce, a gente aprende, a gente conversa, a gente troca informações, a gente ri, a gente é feliz. Existe uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, uma pesquisa grandiosa, de muitos anos. Hoje ela já tem mais de 80 e poucos anos, quase 90 anos, se não mais. Essa pesquisa aconteceu numa universidade nos Estados Unidos, onde que eles começaram lá na década acho que 70, enfim, 30, eu não me lembro muito bem agora as datas, a gente não sou muito boa de números nesse sentido. E eles começaram a fazer uma pesquisa com um grupo de pessoas, né? E eles descobriram, os pesquisadores, cientistas descobriram, depois de muitos anos acompanhando a vida inteira, por isso que ela é uma pesquisa longa, eles acompanharam a vida inteira de um grupo de pessoas, que as pessoas que não são sós, as pessoas que mantêm relacionamentos nas suas vidas, mesmo que relacionamentos desafiadores, elas adoecem menos e elas têm maior qualidade de vida. Ou seja, uma pessoa que vive muito isolada, uma pessoa que vive muito sozinha, tem a tendência a sofrer mais doenças do campo mental e não se sentir ou não conseguir ter uma vida tão com maior bem-estar, né? Tão leve, tão feliz. Então, relacionar-se até para a ciência, que hoje já investe em pesquisas, né, qualitativas ou pesquisas assim amplas do sentimento, do ser. Hoje já se entende que relacionar-se é importantíssimo para que a gente mantenha a nossa saúde mental em dia e também ter mais e maior bem-estar nas nossas vidas. E isso é um fator motivador, tá? Porque às vezes como um desafio, às vezes como o outro ali do meu lado me incentivando, o meu colega me dando apoio, e eu vou seguindo. E eu mesma também fazendo isso com ele, a gente segue se apoiando. Então, isso é importantíssimo na nossa vida. Depois, o otimismo, gente. Sim, a gente precisa. Peraí. A gente precisa ver muitas vezes a vida com um copo mais cheio, né? Então, ser otimista, e aqui eu faço uma ressalva que não é ser ter uma positividade tóxica, e sim realmente olhar a vida com bons olhos,
acreditar que as coisas podem ser melhores, entender que muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas elas são temporárias, elas são cíclicas, uma hora ela passa, que às vezes eu tô por baixo, mas daqui a pouco eu tô por cima, e daqui a pouco eu tô de baixo de novo, e daqui a pouco eu subo, consigo equilibrar. Então, perceber a vida não como um movimento assim, ah, agora tá tudo errado, não dá nada certo, né? E aí a gente começa a ficar murcho, digamos assim. Não, é justamente aproveitar esses nossos momentos, às vezes difíceis, para compreender o porquê que eu cheguei nessa situação difícil, né? O que que me trouxe aqui, quais foram as minhas ações, e olhar isso com otimismo. Eu posso aprender com isso, né? E seguir e ter resiliência. A resiliência é essa capacidade da gente voltar ao estado, digamos assim, original, ou seja, né, aconteceu algo na minha vida, eu aprendo, eu retenho o conhecimento das coisas que eu acho que são importantes, aquilo que eu acho que não é importante, eu deixo ir e volto a seguir a minha vida de uma forma equilibrada. Às vezes algo acontece conosco, é tão difícil de assimilar ou de passar que a gente nunca mais volta a ser aquilo que era, mas a gente precisa voltar ao estado de querer seguir a vida novamente. Então, essa nossa capacidade de resiliência também é importante para a gente se sentir motivado e voltar a caminhar e fazer o caminho que é a vida. Depois a gratidão e o entusiasmo. Então, aqui também a gente tem material para fazer uma palestra, mas assim, ser grato pelas, pelas pequenas coisas da nossa vida é importantíssimo para a nossa saúde mental e emocional. E para que a gente consiga, muitas vezes, sair de um movimento difícil, de um movimento de dor. Às vezes a gente também precisa entender que a gente vive uma parte da nossa vida que tem uma dor, que tem uma angústia, que tem uma agitação interna. Isso não quer dizer que toda a nossa vida é isso. Então, eu costumo sempre dizer, eu sou, eu tenho tal doença, né? Às vezes a gente vai lidar muito isso, eu tenho. A gente está com tal doença, né? A gente não tem ela, porque ter é algo como se a gente quisesse reter, né? Ficar com aquilo. Então, eu estou passando por um processo de dificuldade na saúde, mas eu vou melhorar, né? Então, ter esse entusiasmo de acreditar que as coisas vão melhorar é muito importante. Ser grato por outros movimentos que a vida vai te mostrando no dia, na nossa vida, também é muito importante. Por exemplo, estou passando por uma dificuldade, mas durante o meu dia, hoje eu ganhei tantas bênçãos, eu fui tão agraciado com conversas. Isso é motivo de agradecer. A gente esquece, às vezes, de agradecer pelo simples, porque a gente está esperando que aconteça o grandioso, né? Mas para que aconteça o grandioso, a gente precisa fazer esse movimento de saber reconhecer as coisas simples da vida, né? Como, por exemplo, respirar. Respirar é muito simples, é algo que faz parte da nossa natureza. E muitas vezes a gente não se dá por conta de agradecer o ar puro que a gente está respirando quando a gente está utilizando o nosso aparelho, por exemplo, né? Então, isso é um motivo de ser grato. E aí as outras coisas começam a chegar até nós também, porque a gente começa a pensar melhor, a gente começa a vibrar melhor, né? Então, aqui são princípios que eu compilei, motivadores, que a gente pode seguir esses princípios e que com certeza a gente já vai entender e já vai ter bons resultados na nossa vida, tá? Inclusive a gratidão, existem estudos científicos também bem interessantes sobre a gratidão e a importância da gente agradecer. Eu sei que às vezes não é simples ou fácil se manter motivado. Sim, não é fácil, porque ainda mais às vezes nos tempos que nós estamos vivendo, né? As pessoas elas estão muitas vezes vivendo um inconsciente coletivo. Aí todo mundo diz que tem crise, aí todo mundo entra na crise. Aí todo mundo passa por situações desafiadoras. Aí todo mundo começa, não tá fácil, ai, que difícil. E aí como a gente vai se sentir motivado ou se motivar, né? Não parecendo algo fantasioso. A gente precisa ser realista muitas vezes, né? Então, ela é sim, então é muito importante a gente entender que a motivação é um dos princípios motores do sucesso e está diretamente ligada à nossa capacidade de atingir as nossas metas.
superar obstáculos e alcançar as realizações significativas em diversas áreas da vida. É preciso, portanto, correr atrás dela. Sim, a gente precisa buscar essa motivação e ela está dentro de nós, certo? Ela está dentro de nós. E é nesses momentos difíceis que nós passamos, nesses momentos que às vezes a gente passa, onde que todo mundo também está passando a mesma situação que nós, ou os momentos pessoais que nós atravessamos difíceis. E como a gente vai sair desse lugar de crise? Como a gente vai sair desse lugar de dor? É com a motivação. É esse sentido maior de dizer, tá, se eu ficar aqui vai doer demais. Ok, eu posso me sentir um dia triste, eu estou passando por um processo de luto, por exemplo, eu vou precisar me reconstruir, eu vou precisar de um tempo, ok, mas isso é um tempo. Não fique muito tempo em lugares de dor, porque a tendência é cada dia ser mais difícil de sair deste lugar. Então eu visito a tristeza, eu visito o incômodo, eu visito uma dor, mas eu também preciso ter esse entendimento de que é preciso fazer algo para me motivar, fazer algo para sair dali e atravessar aquele, digamos, deserto que eu estou vivendo e ir para um lugar onde eu possa florescer. Então, veja como isso não é algo que alguém vai fazer por nós, né? Apesar de ter muitos, digamos, apelos por aí, você vai fazer esse treinamento e você vai sair daqui, vai dar tudo certo. Não, tudo depende muito da gente, daquilo que vem de dentro de nós, tá? E eu vou explicar agora um pouquinho para vocês esse processo, né? Esses tipos de motivação. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a motivação é exatamente isso que eu falei para vocês. É alguém que vai ativar em mim algo. E sim, pode ser também. A gente vai ver isso. Mas aquela motivação que perdura é a motivação intrínseca. É essa motivação que vem dentro de nós, né? Esse sentido, esse propósito de vida. Por isso, de estabelecer essa conexão profunda com o nosso ser, de saber aonde eu quero chegar, de saber quem eu sou, porque eu também vou saber como me motivar, né? Então, olha, vejam a importância da gente estar bem com a gente mesmo, né? Porque aqui, dentro dessa motivação intrínseca, eu vou buscar dentro de mim, das minhas habilidades, competências, do meu otimismo, os elementos para me motivar e para seguir a minha caminhada diária, certo? E vamos combinar que quando a gente tem um propósito, como por exemplo, profissional de muitos aqui, profissional e de vida mesmo, né? Olha, entregar às pessoas o nosso produto, o nosso Ozox, nosso Ozônio. É muito fácil a gente querer levantar da cama, é muito fácil a gente querer ir para o mundo, é muito fácil porque a gente tem algo a entregar. A gente tem algo que vai ser legal, que vai ser importante na vida de alguém. Então, essa motivação, ela também, esse processo que a gente vive aqui de trabalho, ele também nos proporciona muita motivação, né? Então, essa motivação interna é aquela motivação que vai nos trazer, né, esse crescimento, como, por exemplo, ser motivado a aprender um novo idioma, porque você gosta de desafios, eu coloquei aqui, né, de uma coisa algo amplo, assim, genérico. Aí eu aprendo um novo idioma e eu posso vender o meu produto daqui a um tempo em outro país, por exemplo, o dia que estiver liberado, né? Então eu posso fazer conexões diferentes, né? Eu estudo, eu entro todo dia lá na Uniosox, eu busco material sobre ozônio, eu estudo bastante. O que vai acontecer? Se chegar alguma pessoa com muitas objeções ou com conhecimento vasto, científico, eu vou poder conversar com ela de igual para igual, sem insegurança, por exemplo. Então, tudo isso é importante e isso está dentro de nós. Não vai ter alguém que vai ler o livro sobre ozônio e vai colocar a informação dentro de nós, né, gente? Não vai ter, a gente vai ter que buscar esse caminho do buscador. Mas quem busca também cresce, né? Porque vai ter muito mais conteúdo, robustez para colocar para os outros. E depois a gente tem a motivação que vem de fora,
que ela está relacionada à recompensa externa, como um reconhecimento, por exemplo, o dinheiro, os prêmios. Aqui eu coloquei as punições, até mesmo punições. Ah, deixa eu fazer tudo isso certinho, porque senão eu não recebo, ou vou ser descontado, vai acontecer alguma coisa. Então, deixa eu me motivar. Essa também pode ser uma motivação externa. Então, as motivações externas, elas são importantes, né? Elas são importantes. Os bônus, as viagens que a gente ganha, isso tudo é muito importante para nos motivar. Mas, de fato, de verdade, a gente precisa estar com a motivação interna muito bem resolvida, em dia, e quando chegam esses outros elementos, eles são como, né, eles são como um bálsamo. Mas, por exemplo, se eu não ganhar isso, aí eu não me motivo mais. Não, então por isso que a gente tem que ter um certo cuidado. Sempre ter um olhar bem, digamos assim, um olhar bem carinhoso, bem atencioso, com bastante foco em relação a como nós estamos agindo na nossa vida. E agradecer, ficar muito feliz, claro, com todos os prêmios, com todas as bonificações. Mas quando eu não recebo isso, eu também continuo seguindo. E aí sim, isso pode ser também como uma meta, né? Como um incentivo. O nosso cérebro, gente, adora bonificações. O nosso cérebro ele fica muito contente, porque a gente vai produzir um monte de neurotransmissores, a gente vai produzir um monte de substâncias para os nossos neurotransmissores. Então, isso é muito benéfico para o nosso corpo como um todo. Então, nós somos pessoas que movidas, né, muitas vezes por esses estímulos. E tá tudo bem. Por exemplo, o meu salário. Eu trabalho durante um mês e eu recebo um salário. Isso é uma motivação, né? Isso é uma motivação. E isso nos faz bem. Aí a gente diz, trabalhei, ganhei um aumento. Ai, que legal. A gente fica mais incentivado a seguir, certo? Então, isso também é algo bem importante na nossa vida. Então, são esses dois tipos de motivação que a gente vai encontrar. Vamos lá. Bom, agora a gente vai para uma etapa que é como eu faço isso, como eu faço esse movimento acontecer na minha vida. Então, eu elenquei alguns passos aqui e a gente vai falar sobre eles. Defina metas claras e atingíveis. Não adianta a gente definir metas irreais. A gente precisa ser verdadeiro conosco, a gente precisa ser realista também. A cabeça pode sim voar, sonhar, almejar, criar, sim. Nosso campo mental pode tudo isso. Mas os nossos pés também precisam estar firmes no chão. Isso também é um ato de humildade, né? E aí compreender como eu consigo atingir essa meta. Porque quando eu começo a colocar metas muito altas, eu vou começar a entrar num movimento de ansiedade. Então, isso também não é legal. Então, eu começo devagarinho a colocando metas, né? Por exemplo, as nossas metas aqui na Ozox, elas são metas atingíveis, né? Então, isso é muito bom, porque senão nos gera tanta ansiedade. Então, isso é fantástico, né? Que essa empresa tenha metas assim, muito legais. Então, defina metas claras, atingíveis. Defina objetivos específicos, mensuráveis e realistas, e divida metas amplas em metas menores, que é isso que eu falei. Às vezes a gente tem uma meta muito grande, mas se eu pegar ela e começar a fazer diariamente parte dela, quando chegar lá dali um mês, eu já vou ter feito parte dessa minha meta e nem vou ter percebido, né? Cada conquista gera um senso de progresso e mantém a motivação. Ao atingir marcos, ajuste suas metas para preservar o desafio, a relevância ao longo do tempo. Crie um plano de ação para se manter ativo e motivado, ou seja, escreva diariamente as suas metas diárias. Aí lá ou uma meta semanal e uma meta diária. E se a meta diária tiver um pouco bagunçada, faça a meta por turnos. Gente, não tem como não conseguir. Hoje de manhã eu vou visitar, hoje de manhã eu vou vender o meu produto pela internet, hoje de manhã eu vou fazer um post.
Ai, eu tô há um mês procrastinando, mas se eu colocar essa meta para amanhã de manhã, das 8 às 9, eu vou fazer isso. Aí a gente vai fazer. Então a gente precisa simplesmente agir muitas vezes de uma forma mais, de novo, com o pezinho no chão. Então, eu tenho sonhos, eu quero atingir metas, eu quero fazer isso e aquilo. Ok, mas deixa eu botar meu pé no chão e fazer o meu bem feito hoje, o mínimo que eu posso fazer hoje para atingir essa meta. Eu vou fazer um pouquinho hoje, eu vou fazer um pouquinho de manhã, eu vou fazer um pouquinho de tarde, e assim eu vou fazer. Se eu sou muito desorganizado, eu faço isso que eu falei para vocês. Aí eu começo com metas de hora em hora. O que que eu vou fazer nessa hora? O que que eu vou fazer agora? E aí não tem como não dar certo, tá? Depois, mantenha uma rotina saudável. Isso é importantíssimo, porque se eu estou saudável, eu tenho energia para seguir. Então, a saúde é primordial. Alimentação, a atividade física e as noites de sono. Bom, eu falo isso nas nossas apresentações da Ozox, né, do ozônio, e isso é importantíssimo. E a gente tem um contribuinte, a gente tem o nosso aparelho que nos ajuda e que nos proporciona noites de sono melhores. Então, as noites de sono, elas são muito salutares para para a nossa regulação física, tá? Um corpo saudável, como eu falei, ele é mais produtivo e resiliente. Ou seja, ele vai e volta. Ele consegue ir a um pico e voltar sem adoecer. E graças a Deus, com o ozônio, a gente faz isso de uma forma mais até que quase natural, né? Momentos de autocuidado, como pausas para relaxar ou meditar, ajudam a reduzir o estresse e melhorar a clareza mental. Sim, chegou ali uma hora de palestra, uma hora de treinamento, uma hora de conversa, a gente precisa descansar. Esse descansar muitas vezes é tomar um copo de água para hidratar, fazer a tua água ozonizada que tu esqueceu de fazer, né? Respirar. Então, a respiração é muito importante, certo? Então, aí a gente começa a dar uma arejada no cérebro e depois ele vai começar de novo a capturar melhor as informações. Celebre, então, outro passo, ó, celebre as pequenas conquistas. Eu falei sobre isso com vocês. Às vezes a gente esquece de celebrar o pequeno, né? Mas é importante. Reconhecer e celebrar cada pequena conquista é essencial para manter a motivação e gerar uma sensação de progresso. Então, gente, quando eu divido as minhas metas, quando eu começo a fazer elas de uma forma mais organizada, eu consigo celebrar também isso. Ai, olha, hoje eu consegui. Olha, eu consegui hoje entrar em contato com uma pessoa, eu consegui agendar uma visita, eu consegui algo legal. E às vezes isso passa desapercebido como se não tivesse sido um desafio para nós. Às vezes é um desafio e a gente consegue. Então celebre, né? Fique feliz por você. Isso também vai elevar a nossa autoestima. Logo também a gente vai começar a ficar mais motivado. Eu quero fazer de novo isso. Isso foi legal, trouxe uma sensação boa para mim. Eu vou fazer, tá? Celebre. Celebrações de metas intermediárias reforçam a confiança e incentivam a continuidade dos esforços. Então, vamos lá. Criar, então, recompensas para cada marco torna a jornada mais prazerosa, em vez de apenas focar no resultado final. Então, isso que eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele gosta de recompensas, ele fica muito feliz quando você faz algo e recompensa ele. Por exemplo, né, parando, respirando, tomando água, fazendo um sorriso, trazendo um sorriso para o rosto. Né? Um sorriso simples assim, só sorrir. O cérebro já entende, olha, ele está tranquilo, ela está tranquila, que bom, está tudo em paz. Então, sorrir para si próprio é muito legal, é uma recompensa. Tomar um copo de água, abrir a janela, respirar um ar, né, também é uma recompensa. Olhar uma paisagem, contemplar, fazer algo que você goste ali, depois que você passou o dia inteiro trabalhando, visitando. Agora eu vou fazer uma caminhada na natureza.
Ótimo, legal, isso pode ser uma recompensa para você. Coisas, estou trazendo exemplos bem simples aqui para vocês verem como que o nosso cérebro ele gosta de coisas simples, não precisa ser nada muito elaborado. As recompensas elas não precisam ser grandiosas ou fazer algo que vai, né? Ah, vou beber, vou sair para beber porque vou sair para comer. Não precisa ser algo desse sentido. Pode ser algo muito mais simples e que não vai trazer nenhum efeito colateral. Depois, a gente vai ter outro ponto importante. Envolva-se com pessoas inspiradoras. Isso também é altamente motivador. Quem gosta de estar do lado de alguém que só reclama, por exemplo? Quem gosta de estar do lado de pessoas que veem a vida sob um prisma de dor, de tristeza, de mau humor? Né? Ninguém gosta, não é prazeroso. E recentemente saiu uma pesquisa também muito interessante, né, que as emoções contagiam. Então, olha que interessante. Se chega uma pessoa muito triste, ela tende a contagiar outras pessoas com tristeza. E o contrário também é verdadeiro. Se você chega motivado, se você chega feliz e alegre, você vai contagiar essas pessoas com a sua alegria, com a sua motivação, com o seu bem viver. E estar também com pessoas inspiradoras é importante. Então, busque essas pessoas, né? Busque, mesmo que você não tenha vínculo, mas quando você vai, eu vou agora assistir algo, por exemplo, na TV, em vez de assistir uma novela ou um jornal que é tanto drama e tanta desgraça, assista uma palestra sobre ozônio, por exemplo, um vídeo sobre ozônio, assista uh, um documentário que vai te trazer informações e que tu vai ficar um pouco mais, digamos assim, com informações dentro de você. Então, faça boas escolhas e estar com pessoas que nos influenciam positivamente é uma forma de estar se relacionando, né? Mesmo que você não conheça a pessoa, com alguém que te inspira, que te motiva, sabe? Então, esse item aqui também é bem interessante, né? Depois, outro item, aprenda a lidar com as suas falhas. Gente, muito do que a gente aprendeu, ou muito do que a gente vivenciou nas nossas vidas, é de que errar, ou fazer algo que, de alguma forma ou outra, pode me trazer um imprevisto, ou pode me trazer um resultado que não seja muito benéfico, não é algo que a gente precisa riscar, ou se punir por isso. E, na verdade, toda falha, todo erro faz parte do nosso processo de aprendizado. E, em teoria, é assim que a gente deveria também aprender. Que eu tenho uma atitude que eu acabei falhando, né? E eu retenho esse conhecimento, analiso ele e penso, mas por que que eu falhei aqui? Quais foram os elementos, né? Quais foram as emoções que eu engajei aqui? Eu coloquei uma emoção aqui de muita raiva. Eu coloquei uma emoção de vingança e aqui não deu certo. Claro, não ia dar certo, né? Mas deixa eu aprender com isso. Deixa eu entender por que que eu senti raiva naquele momento, por que que eu queria me vingar e se isso vai me levar a algum lugar. E aí eu levo para minha vida uma nova ação com novas emoções, novos sentimentos, um novo agir. E aí, a partir disso, eu começo a ter novos resultados. E, a, e com o nosso negócio é a mesma coisa. Se eu fiz uma venda e ela deu muito certo, e aí eu fiz outra, deu muito certo, e assim sucessivamente, será que eu estou fazendo algo errado e eu preciso mudar? Talvez não, talvez está tudo certo. Siga, mas não quer dizer que no primeiro ou segundo não, tu vai desistir de fazer aquilo que tu estavas fazendo, se já tinha dado certo tantas vezes. Mas daqui a pouco eu faço e começa a dar tudo errado. Então é sinal de que eu posso avaliar o que eu estava fazendo. Quer dizer que eu estava fazendo errado? Não, talvez eu estava falhando em algo. E essa falha precisa ser acolhida também.
né? Não precisa de ninguém para ficar, ou de você mesmo para ficar se apontando, né? Se colocando numa posição dura consigo próprio. Você pode saber lidar bem com isso também. Tá? Então, a motivação surge não só do sucesso, mas também da resiliência. Devolver uma mentalidade de crescimento, onde cada erro é um passo à frente, ajuda a manter a motivação em situações desafiadoras. Eu me lembro que quando eu era professora, eu fazia um exercício com os meus alunos que eles não gostavam, eu era professora de artes e eu levava para eles só o lápis. E eu dizia, hoje a gente vai fazer uma atividade que não pode usar borracha e régua, e que faz parte do processo esse traço meio torto até eu chegar no traço perfeito. E o que que acontece? A borracha, ela faz com que a gente apague tudo, mas na vida não é assim. A vida a gente vai ter que aprender a lidar com aquela situação em que talvez a gente falhou e a gente vai precisar aprender com ela. Não vai dar para voltar atrás, mas a gente pode fazer diferente e ressignificar essas nossas falhas, né? E aprender com elas. E isso também é algo extremamente motivador, né? E eu posso aprender também com as falhas dos outros. Isso também é algo muito inteligente. Depois tem mais itens aqui, pessoal, como por exemplo, criar um ambiente motivador. No nosso caso, crie um ambiente, né? Faça um escritório, mesmo que você não tenha muito espaço, mas coloque algum elemento da Ozox, coloque uma plantinha, coloque ali um enfeite que você gosta, uma certificação que você fez que é especial. Crie um lugar aconchegante. O nosso cérebro, ele não gosta de bagunça. Ele não funciona em bagunça, muita papelada, muita coisa jogada, ele não funciona. Ele gosta de ter as coisas organizadas e assim a gente consegue seguir, né? Um ambiente organizado, ele vai refletir uma mente organizada e vice-versa. Pratique a gratidão, então eu já falei que isso a gente teria aí uma palestra para falar sobre a gratidão. Mantenha-se inspirado, né? Ou seja, busque inspirações também, né? Reavalie os seus objetivos de tempo em tempo, crie novos objetivos. Viva o momento presente. Esse também é um obstáculo, muitas vezes viver o momento presente. A gente tem a tendência, quando a gente está passando por um processo desafiador, né, no dia a dia, às vezes a gente tem a tendência a fugir. Então, ou a gente fica lá no passado porque aquela experiência foi legal, foi tão bom, foi maravilhoso, e não sai de lá, ou a gente cria expectativas, a gente, né, cria metas dificílimas, e aí a gente só quer ir para o futuro. E viver o hoje, que é decisivo e importantíssimo, às vezes a gente não consegue, né? Então, estabelecer uma conexão com o seu momento presente é importantíssimo, né? Às vezes a gente procrastina, a gente tem medos, traumas de diversas ordens. Amanhã eu começo. Ai, amanhã eu penso nisso. E a vida é o que acontece hoje, certo? Então, viver o momento presente é importantíssimo e a motivação pode servir como um antídoto para os obstáculos que nos impedem de avançar. Então, como, por exemplo, a preguiça, o cansaço, o desânimo, a procrastinação, né? O medo, a irritabilidade e as crenças. As crenças são esses elementos, né, que nós acreditamos ou que foi essas conveniências que nos foram colocados lá na nossa infância e que a gente acredita muitas vezes até hoje e honra isso, né? E às vezes a gente é escravo de uma crença negativa. Às vezes tem crenças positivas que moldam o nosso caráter, mas a gente também tem crenças negativas que nos impedem de avançar, que nos impedem de ter uma vida mais próspera, mais abundante. Então a gente também precisa ter esse olhar sobre isso. E a motivação, ela é como um antídoto. Ela vai olhar e vai dizer, tá, mas por que que tu tá parado? Por que que tu tá aqui pensando nisso? Por que que tu tá criando situações adversas para não seguir? O nosso ego sempre, o nosso cérebro, desculpa, ele sempre vai ter um foco para as coisas negativas, tá? Aquilo que é negativo cola em nós, né? E a gente fica muito mais receoso. E a gente dá muita voz para esses medos internos que nos paralisam.
Então a gente precisa também, a mesma forma como que às vezes a gente entra num pensamento negativo, esse sentido motivacional que existe dentro de nós precisa dar um contra-raciocínio e se observar e dizer, epa, peraí, chega, cancela esse pensamento. Isso não existe. Deixa eu ir para cima. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu buscar algo diferente. Isso aqui não vai acontecer porque é fruto da minha imaginação. O que acontece é que a gente fica, às vezes, entrando num pensamento ou num processo de crise que nunca vai acontecer e isso vai gerar ansiedade. Então, a gente precisa dar um contra-raciocínio, eu chamo isso de contra-raciocínio. E a motivação é importantíssima para isso. Tá? Então, aqui é sobre uma frase que eu falei para vocês, mesmo que a gente antes não consegue mudar o passado, mas a gente traz a experiência para o presente, né? E pode mudar e fazer um novo começo e passar sempre a viver o presente para atingir o futuro. Aqui são outros obstáculos que eu vou passar para vocês aqui, que vocês podem elencar, vocês podem observar se vocês estão em algum deles, porque todos nós já passamos provavelmente por algum desses processos. E a ansiedade pode nos, a ansiedade, a motivação, desculpa, ela pode nos ajudar a superar, como a ansiedade paralisante, esse movimento, né, que nos deixa às vezes muito ansioso, muito com o pensamento acelerado. Eu sei que a ansiedade não é só quem vive o futuro, existem outros elementos que configuram a ansiedade, né? Mas um deles é essa expectativa de algo que ainda não aconteceu, né? Isso pode ser bom ou ruim. A falta de Oi, gente. Eu acho que a Aline caiu. Tá, só um minutinho aí. Vamos aguardar ela retornar para finalizar a apresentação. Oi, Aline. Ela está conectada com dois, né? Uma está passando no Note e outro no celular. Acho que o celular caiu. Tá, vamos dar um minutinho aí para ela retornar. Estão gostando da apresentação? Deixa eu liberar aqui o microfone se alguém quer falar. Se gostaram da apresentação, até ela retornar aí. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui no celular se ela. Muito boa apresentação. A Catarina. Oi, gostaram? É bom, a gente Sim, precisa, né? sim, muito bom. Motivo para a ação. Se a gente não tem motivo no coração, a gente não faz nada, né? Deixa eu mandar uma Verdade, mensagem para Gilberto. ela aqui, ó. Deixa eu mandar para ela aqui. É, acontece, de repente pode ter até acabado a bateria, mas acho que não. Pode ser a internet também, né? Tá É, a ótimo. gente. Oi, Aline, consegue retornar? Caiu? Estamos te aguardando aí. Mandei um áudio para ela. Ah, Marli, fala, Marli. Rapidinho aí, enquanto ela retorna, fica à vontade se alguém, né, quer compartilhar. Eu estou adorando aí a apresentação, o treinamento Ah, que a gente precisa. oi, Fala. Gilberto, bom Oi, dia. Beca. Tudo bom? Bom dia. Muito boa a apresentação, gostei, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Muito bom. Ouvir, eu vi, né? Porque a gente tá sendo gravado aí, depois a gente vai compartilhar, porque quando é coisa boa, a gente tem que ouvir várias vezes, É né? É que nem verdade. ler um livro uma vez, leu pela segunda, guarda mais. Então, Estou tem, anotando tudo que ela está falando, Gilberto. olha ali, ó. Que Tudo que é Ó, bom a fica gente tem maravilha. até, que assistir mais vezes. Muito é, bom mesmo. tem 3, 4 folhas anotadas aqui, ainda vai ter mais, né? Coisa boa. Olha ali. Aí depois tu vai pegar e assistir novamente, vai vendo, né? Que Sim. bom. Ah, adorei. Ela, quando ela me falou, passou a apresentação, eu dei uma olhada, disse, Aline, essa é top, ó. Apareceu a Aline ali. Ó, eu apareci, vocês estão me escutando? Sim, estamos ouvindo. Olha Caiu? só, Voltou, gente, Aline. o celular, ele não, ele tá rodando
acho que caiu a internet. Ah, Então, então foi. foi isso. Então, o que que acontece? Eu só vou passar aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou compartilhar aqui com vocês, só vou minimizar e vou fazer. A minha imagem talvez não esteja tão boa, porque eu vou Não, fazer tá pelo bom. Note, tá? Tá Mas ótimo. ainda tem umas partes bem legais para, Para não, pelo finalizar. celular não tá entrando, ó. Mas Tranquilo, vai vou, ali. vou tocar ficha aqui, tá? Uhum. Beleza. Desculpa, gente. Imagina, Né? faz parte. Faz parte. Isso, Faz quem parte. sabe faz ao vivo, né? Isso. Bora, então. Agora eu vou passar. Tá passando aí? Bom, então chegamos aqui, gente, no ponto dos obstáculos, que a motivação pode nos ajudar a superar, certo? Então, eu já tinha falado, sobre a ansiedade, a falta de clareza dos nossos objetivos, a falta de disciplina. Às vezes a gente não está, disciplinado, tá? E a desorganização. Uma coisa muito importante que eu acho que é fantástico é assim: quanto mais eu quero ser livre, mais organizado eu tenho que ser, mais disciplinado eu tenho que ser. E às vezes a gente tem uma ideia que ser livre, é fazer o que quer, não ter horário para nada, né? Ter liberdade para ir e vir, liberdade financeira, e a gente muitas vezes acha que isso é maravilhoso, mas para se a gente atingir esta liberdade financeira, esta liberdade de tempo, enfim, a gente precisa de muita disciplina. Então, quanto mais disciplina, mais liberdade, certo? Então a gente não vai atingir liberdade se a gente não tiver disciplina. E é muito interessante isso, e acho que quando a gente aplica aqueles passos que eu comentei lá do início, a gente começa a ter disciplina para ter liberdade de tempo, financeira e entre outras. Depois, o pessimismo, a desesperança, pensamentos de incapacidade, hábitos de comparação, o que hoje em dia é muito comum e cada vez mais por conta dessa crescente, né, das redes sociais nas nossas vidas. Então, a comparação está na palma das nossas mãos. Então, é muito fácil a comparação. E quando a gente se compara, a gente sai da nossa essência. Olha só, a gente deixa de ser quem a gente é. Deixar de ser quem a gente é nos desempodera. Não é nada bom, porque a gente é único, a gente é especial, dentro de nós existem forças para que a gente possa se motivar, para que a gente possa sair das situações difíceis, empipinadas em que às vezes a gente se coloca. Dentro de nós há os recursos necessários, só que a gente desconhece. A gente acha que é só no outro. A gente não confia na gente. A gente não dá um voto de confiança a si próprio. Mas a gente dá o voto de confiança ao outro e muitas vezes quer ser o outro. Só que cada ser humano é único, único, individual e especial. E se a gente souber potencializar a nossa individualidade, a gente consegue conviver muito bem no coletivo. Como eu falei para vocês, a gente consegue ajudar e ser ajudado. Então, ter esse olhar compassivo, esse olhar de se valorizar é importantíssimo para o nosso movimento, tá? A motivação é importantíssima. Sempre utilizando esse exemplo que eu falei para vocês do contra-raciocínio. Comecei com um movimento muito pessimista, comecei com desesperança, comecei com pensamentos que eu não sou capaz, com hábitos de comparação excessiva, com indecisão, hesitação, mas isso, mais aquilo, mais não sei o que, são movimentos de auto-boicote, que é um item aqui também. Toda vez que eu estou muito assim, me colocando numa posição de defensiva, não aceito críticas ou só me critico, não consigo lidar muito bem com as minhas questões, eu estou no movimento de auto-boicote, né? O medo de fracassar, a zona. Peraí.
a zona de conforto, a falta de um propósito, a falta de resiliência, negatividade interna, insegurança, autossabotagem, falta de foco, dúvidas sobre si mesmo, baixa autoestima, autocrítica exagerada. Tudo isso são movimentos que não nos qualificam e não nos elevam, e muitas vezes a gente está nesses movimentos, certo? E aí, a partir daí, a gente acaba muitas vezes falando assim, um modo bem popular, a gente vai ladeira abaixo. Então a gente precisa parar, reorganizar e começar a se motivar para conseguir sair destes lugares com esse raciocínio positivo, nos incentivando, nos colocando para cima, acreditando que nós somos capazes, compreendendo as nossas capacidades, tá? Gilberto, tu tá gravando? Sim, tô gravando. Ah, tá bom, porque aqui para mim eu não, como tinha saído, né? Tá. Não, mas ele permanece gravando Ah, aqui, permanece. tá? Ótimo. Então, olha só, a motivação, ela não é euforia. Muitas vezes, gente, a gente acredita que a motivação é algo assim grandioso, no sentido de uma grande hesitação, né? Uma grande euforia. E aí não é. A motivação é uma força que impulsiona o indivíduo a alcançar objetivos, mesmo em momentos de desânimo e tristeza, e é sustentável a longo prazo. Aqui eu estou falando de longo prazo. A gente não quer uma motivação efêmera. A gente quer se manter motivado mesmo quando a gente está triste, ou mesmo quando a gente passa por uma situação difícil, os reveses da vida. Porque a vida, ela não escolhe, A, B ou C vai ser infeliz, o resto vai ser feliz. Não. Não, todo mundo vai passar por situações difíceis. Tem uns que enganam melhor, tem uns que sabem guardar isso melhor, mas todos vão passar por situações desafiadoras. Faz parte do nosso viver. E como eu lido com isso é que diz muito o resultado, né, desse processo difícil na vida. Como esse processo vai impactar no meu futuro? Depende da forma como que eu lido com ele. Se eu internalizo ele, guardo que nem um bebê aquela dor e seguro e digo, eu tenho esse problema, pobre de mim, coitadinho de mim, só acontece comigo. Tu vê os bandidos da rua, não acontece nada e comigo acontece. Né? A gente escuta muito isso. Sim, ok, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me tornar vítima dessa situação ou eu vou pegar essa situação e vou dizer, ok, aconteceu comigo, agora bola pra frente, vamos seguir em frente. Tá, agora a gente tem um outro leão para matar daqui 2 dias, né? Que a gente brinca, a gente usa esse termo, apesar de não ser um termo muito interessante, né? Porque a vida não precisa ser assim tão aguerrida, pode ser mais tranquila. Mas deixa eu sair desse lugar de dor e descobrir o que que tem ali na frente e o que eu posso aprender com isso que me aconteceu, certo? Então, isso é algo extremamente motivacional. Agora, a motivação, ela não é a euforia, uma excitação momentânea muitas vezes ligadas às expectativas irreais que pode desaparecer rapidamente e levar à frustração, quando os resultados não são alcançados imediatamente. Então, o que que acontece? Às vezes a gente tem aquela questão de querer algo muito irreal, grandioso, ou viver movimentos eventos que como se eles dessem um gás em nós, né? Como um gás de um espumante, por exemplo, ou de um refrigerante. E aí tu abre aquilo e aí saem as bolhas e fica tudo muito feliz, e é uma alegria, e pá, pá, pá. Tá. E aí? E aí vai indo e vai murchando, aí começa a semana e tudo de novo, aí a rotina, aí eu não sei me motivar e aquilo acaba. É como se eu precisasse sempre de uma dose extra, externa para me motivar. Aí isto não é interessante. O interessante é que a gente aprenda que a motivação vem de um lugar tranquilo também, tá? Não só da gritaria e da euforia. Às vezes a gente vai ver pessoas que, né, por exemplo, estudos que eu fiz dentro da questão ali dos estudos do trauma, né, que eu tenho algumas especializações. Ah, tu vai lá e tu faz um evento e tu quebra pratos, tu quebra madeira, tu grita, tu bota para fora toda a tua raiva, toda a tua dor. Isso não resolve o problema.
O problema das nossas dores mais profundas, dos nossos traumas mais profundos, eles vão ser resolvidos no silêncio, né? Na compreensão, na aceitação, na mansitude de ser, tá, gente? Depois, eu não sei se eu fiz um risco aqui na tela, mas tomei a. Não sei o que que aconteceu, mas deu um risco ali, desconsidere. Bom, então a gente. Deixa eu puxar para cá. Ao explorar processos de motivação, né, que me impulsiona a prosseguir, a perseguir meus sonhos, metas e objetivos, eu sou o protagonista principal da minha vida. Eu assumo o desafio de viver, eu assumo estar dentro de uma empresa, eu assumo tudo o que ela tem a me oferecer, eu assumo os estudos, eu assumo me aprofundar, eu sou eu o responsável, e aí eu vou em busca disso. Então, quando alguém chega com objeções, como eu falei antes, robustas, eu vou discutir com essa pessoa. Eu vou saber discutir no bom sentido, né? Eu vou saber conversar com essa pessoa, eu vou saber impressionar, eu vou saber apresentar. Por quê? Porque eu criei uma confiança em mim, né? Porque eu criei recursos dentro de mim que vão me gerar confiança. E esses recursos vêm quando eu assumo o protagonismo da minha vida, né? E eu me torno responsável e eu aprendo a fazer escolhas. Eu escolho estar aqui aprendendo, eu escolho estudar, eu escolho buscar qualificações. E com certeza eu escolho viver, por exemplo, a nossa empresa, né? Eu escolho usar os olhos, por exemplo. Eu vou testar em mim, eu vou usar, porque eu sei que um cliente vai me perguntar, vai dizer, isso aqui é muito bom para isso, né? Como, por exemplo, eu tenho usado certos óleos, eu digo, nossa, que legal, deu resultado aqui. Aqui foi super legal o resultado que aconteceu quando eu usei o produto. Tava com uma dor de cabeça, usei o produto, coloquei água ozonizada todos os dias para tomar e melhorou minha saúde. Então, esse escolher fazer essas escolhas na sua vida é importantíssimo para que tu crie confiança e siga adiante. Outro local e outro recurso que vocês podem buscar, gente, a motivação é na fé, em acreditar em algo mais sutil, né? Em Deus ou em qualquer crença que abrace, mesmo que não possa vê-la. Isso pode se manifestar tanto na espiritualidade quanto na religiosidade. A espiritualidade é um sentido amplo de se conhecer e de se fazer bem, né? E a religiosidade ela está mais ligada a algumas crenças e dogmas também. Então, cada um escolhe aquilo onde o seu coração se sente mais tranquilo, mais acolhido, onde você sente verdade. E ali você também encontra um sentido de renovar a sua motivação. Eu sempre digo, não importa qual a sua religião, não importa qual é o seu credo, a sua espiritualidade ou a sua forma de ser espiritualizado, não importa, o importa é você viver isso também. Hoje já existem muitas pesquisas avançando neste campo e também revelam que quem ora, que quem faz orações fervorosas ou orações com intenção que vem do coração, de dentro do ser, essas pessoas tendem a conseguir superar de forma mais salutar, equilibrada os seus obstáculos, né, os problemas da vida. Então, orar, ter um momento de conexão, de respiração, meditação, tudo isso nos ajuda a ficar mais engajados na nossa vida e não querer fugir da vida e não falar mais ou ir embora, né? Não, isso faz a gente estar engajado com a nossa vida, mesmo que ela não está ali como a gente almejou, mas a gente sabe que um dia ela vai entrar naquele fluxo. E agora, pessoal, para a gente finalizar, eu quero contar uma história para vocês. Essa história é para que a gente finalize o nosso treinamento, a nossa live aqui, assim, com chave de ouro e pensativos também, né? E como a gente pode aplicar isso no nosso negócio, na Ozox, né? Como isso pode me trazer respostas, certo? E
a história que eu vou contar para vocês é do mestre e o discípulo. E o mestre, ele estava lá no seu processo reflexivo, ao pé de uma montanha. E chega o discípulo cheio de ânimo para o mestre. Mestre, mestre, eu quero ser que nem o senhor. Eu quero e almejo chegar a esse ponto de ser mestre. O discípulo achava o máximo ser mestre. E aí o mestre disse: Ok, então eu vou te ensinar uma lição. E aí, do lado do mestre, tinha muitos cestos de vime. E esses cestos estavam muito sujos, sujo de barro, empoeirados. E o mestre disse: Você vai subir até o alto daquela montanha, onde tem um lago. Nesse lago, você vai encher o cesto de água e vai me trazer até aqui, de volta. Pois bem, o discípulo subiu, faceiro, motivado, subiu e encheu o cesto de água. Quando ele desceu e chegou até o mestre, o cesto estava vazio. E ele disse: Mestre, o cesto está vazio. O cesto de vime não retém a água. Claro. E o mestre disse para ele: Suba de novo e encha o cesto de vime com água e me traga de volta. E lá foi ele, sem pestanejar, subiu de novo alto e levou para o mestre. Quando ele chegou no mestre, já tinha esvaziado boa parte da água de novo. E o mestre diga: faça isso quantas vezes for necessário. Suba de novo. E assim foi o discípulo, já quase que cansado. Subiu de novo e desceu, subiu e desceu. Lá pelas tantas, o discípulo disse: Meu Deus, eu não aguento mais subir e descer, mestre, com esse cesto. E ele continua vazio. Eu chego aqui e acabou toda a água. E aí o mestre disse: Agora, olhe para o cesto. E aí o discípulo olhou para o cesto e ele viu que o cesto estava limpo. De tantas vezes que ele subiu e desceu, aquele cesto que estava todo empoeirado, todo sujo de terra, o cesto estava limpo. E aí o mestre disse: Era isso. Você precisa entender que muitas vezes, para se chegar a um lugar que nós almejamos, há de haver muita limpeza, há de haver muito aprendizado. E isso eu deixo essa mensagem para todos nós, como o mestre deixou para o seu discípulo, que nós sejamos como os vasos, como os cestos de vime, que muitas vezes está cheio ali de sujeirinha. O que são essas sujeirinhas ali? É as nossas crenças, é aquilo que eu falei, às vezes a gente não acredita no nosso potencial, às vezes a gente se subestima, se coloca num lugar de menos-valia. E aí a gente se enche de camadas e camadas irreais de quem nós verdadeiramente somos. E como um cesto de vime sujo, a gente precisa ir limpando. Só que essa limpeza, olha como ela foi dispendiosa. Ele ia lá no alto da montanha e voltava, ia e voltava. Assim é na nossa vida. Quantas vezes nós precisamos apresentar o nosso produto, talvez, para que a gente fique bem confiante? Quantas vezes a gente vai precisar visitar um cliente? Quantas vezes a gente vai precisar fazer um movimento de estudar, estudar e buscar, para que a gente se torne mais limpo, mais fortalecido, como cestos de vime? Então, eu deixo essa mensagem final para vocês e também um pensamento do filósofo Khalil Gibran, que eu gosto muito, e ele diz assim, ó: E disse o divino: ame o seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Como eu falei para vocês, nós nos auto-sabotamos e às vezes a gente é o nosso próprio inimigo, não é o outro, não é o vizinho, não é o amigo. Às vezes é a gente mesmo. Só basta a gente acreditar e se amar, se aceitar, se acolher. E a partir daí a gente consegue desenvolver melhores, por exemplo, estratégias, a gente consegue estar mais fortalecido em frente aos nossos clientes, a gente consegue mostrar para o cliente que a gente é apaixonado, que a gente é convicto, que a gente tem convicção do que a gente vende, que o que a gente vende é bom de verdade, sem mesmo ter outros laudos ou outras pesquisas científicas.
A gente entende que as pesquisas nunca vão ser cabais e que sempre vão haver pontos de interrogação. Então, a gente vem de algo que já é comprovado socialmente que é bom. E isso é muito relevante. A gente vai ficando mais robustos nas nossas argumentações, porque a gente vai buscando mais, estudando mais, limpando mais o nosso cesto e se colocando na nossa posição de referência. Quando alguém pensar em ozônio, eu vou lembrar, eu vou lembrar da fulana. Aquela fulana me apresentou de uma forma que eu entendi o negócio. E é assim, gente, que eu finalizo com vocês hoje. Me estendi, claro, mais, né? Mas faz parte também, né, Gilberto? Não se Tivemos ali um, estendeu, um probleminha, mas não, é mas tranquilo. isso. Parabéns, Aline. Ótimo. Obrigada. Olha, eu já senti os feedback do pessoal aqui que adorou. Inclusive, alguns me mandaram mensagem no particular. Ai, que bom! E na hora que Que interrompeu também, bom. alguns falaram aí. Eu acredito que isso que nós precisamos, né? Todos nós, independente da idade, independente do tempo que está nos óculos, né? Quem está iniciando Gratidão. agora ou quem estaria 2 anos ou mais. Senão não faz sentido, né? Temos que ter motivo Isso, e ação e se educar e mudar, né? isso E aí. aí a gente consegue atingir nossos objetivos, as nossas metas. Ô, Então, gente, Gilberto, tem uma coisa que sim. eu queria só ressaltar aqui que eu não falei, que a gente fala muito, que eu queria ter deixado como dica, duas coisas. Sobre a ambição e a cobiça, né? Que a gente pode ser e é Uhum. permitido ser ambicioso na vida. O que a gente não deve ser é ter cobiça, querer Compromisso. cobiçar o que é do outro, ou uma cobiça extrema por outro, por coisas, enfim. A gente precisa, mas a ambição é uma fonte motivadora também. E um outro Uhum. termo que a gente usa muito, que eu esqueci de falar, que é o policiar. Por que que eu trouxe Policial. isso? Porque a gente usa muito, eu vou me policiar para não fazer isso, para não fazer aquilo. E a gente precisa usar um outro termo, porque a polícia cuida de bandido, a polícia nos protege, mas a polícia, no inconsciente coletivo, a polícia tem uma conotação um pouco mais difícil. Então, a gente precisa criar um outro hábito de falar isso. Então, eu vou me observar, eu Observar. vou aqui, eu vou me cuidar. Ah, deixa, Isso. entende? Em vez de, ai, porque muitas vezes para a gente se motivar, a gente vai precisar usar aquele contra-raciocínio que eu falei, né? E aí, em vez de Uhum. usar esse se policiar, deixa eu me cuidar, deixa eu me observar, certo? E entre outros termos positivos que a gente pode usar, tá? Porque isso Ótimo, exatamente. inconscientemente pode Hum. também causar questões ali do nosso inconsciente, como se a gente estivesse fazendo algo muito errado e na verdade não, né? A gente Uhum. só está, às vezes, agindo equivocadamente. Isso aí. Ô, Gilberto, Maravilha. posso falar? Posso Oi, falar? oi, sim. Só um minutinho, Fábio. Então, Tá. 19h21, eu vou dar a voz a duas pessoas. Um deles já se manifestou, que é o Fábio, né? Se algum outro líder gostaria de compartilhar o que que sentiu desse treinamento, tá? Tem aí o Everaldo, tem outros líderes também. Mas fala aí, Fábio. Bom dia, colegas Ox. Aline, parabéns pela live, sensacional. E eu digo mais uma coisa, a gente tem que caminhar ao lado de Deus. E Ele sempre Isso. te leva no lugar certo, que as pessoas, que as famílias que precisam, né? E eu, como eu sempre digo nas lives, a gente não pede mais, a gente só agradece. Porque nós, com a empresa, a pessoa que nos convidou e o sim que a gente deu, o testemunho, não tem coisa melhor, é só gratidão, tá? Um ótimo dia a todos, boas vendas e fique com Deus, que é a melhor companhia. Amém. Parabéns, Aline. Amém. Parabéns, Aline. Obrigada, gratidão, Tá? Fábio. Um Obrigado, abraço. Fábio. Temos mais alguém que gostaria de compartilhar uma palavra aí? Fique à vontade. Só liberar o microfone. Tá liberado aí para você liberar. Vocês têm o Daniel, talvez aí também, o Bagé. Quem mais? Que é Zanotti, importante. bom dia. Ó, temos aí então o nosso amigo Everaldo, que nem eu falei, a gente é uma família, filho, neto, bisneto, assim por diante, que é a nomenclatura, né? Mas o Everaldo no negócio é meu irmão, como é irmão de vocês, que não fazem parte da equipe dele, né? A gente fala uma palavra meio feia, crossline. Melhor falar irmão, né?
que tu é Exato. crossline, né? Bem-vindo, Everaldo, né? E aí, o que que tu achou? Dá pra gente Maravilha. mudar a nossa motivação, Mentalidade, né? melhorar? Coisa boa, Mentalidade, hein, dá para Zanotti? Você melhorar? começar o dia, né? Dessa Isso. maneira aí, então cara, fantástico. Parabéns, Aline, aí foi realmente acima da média aí. A gente procura o quê? Esse motivo, colocar o motivo em ação. Qual é o nosso motivo? Por quê? Com o tempo, né? Vamos dizer assim, você vai obtendo, né, dentro dessa oportunidade, né, vendas, negócio, e você vai evoluindo. Então, principalmente como pessoa. Mas esse motivo que a gente fala que tem que arder no nosso peito, né? Até a gente comentou ontem à noite sobre isso. Isso é bacana porque você acordar de manhã cedo e saber que você pode ajudar alguém, né, com o produto, com a oportunidade. Então, cara, você levar o bem para as pessoas, Deus abençoe imensamente. Então, gratidão, Aline, né, pela mensagem que tu passou aqui nessa hora e meia, praticamente aqui, que eu tenho certeza que quem teve aqui, quem, né, vamos dizer assim, ouviu essa mensagem, vai sair daqui bem melhor do que entrou, inclusive eu também. Obrigado, hein? Obrigado, Aline. Obrigado, Zanotti, pelo espaço aí. Obrigada, gratidão pelo tempo de vocês, a atenção de vocês. Obrigada, Everaldo. Tua história também é inspiradora e isso tudo nos torna cada dia mais fortalecidos aqui dentro da Osóx, né? Então, gratidão também. Isso aí. Maravilha. Obrigado, Everaldo. Aline, só gratidão, tá? Eu sei que virão outros treinamentos também que nós Sim, com precisamos, certeza. tá? Gratidão, foi realmente muito Gratidão. bom. Eu sinto, né, que a gente sabe que algumas pessoas não podem participar por função do seu trabalho, mas a gente gravou para que a gente possa dar condições para todos participar e assistir esse treinamento. E reassistir, né? Eu vou querer assistir novamente para poder a gente Sim. assimilar melhor. Então, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, um ótimo mês de dezembro, é o último mês do ano, vamos fechar com chave de ouro, tem muito o que fazer, a gente sabe que dá para fazer muito. É um momento ótimo, porque a gente vai se encontrar com pessoas que a gente não se encontraria durante o ano. Tem gente de férias que talvez você nunca conseguiu sentar com ele e fazer a apresentação. E digo para vocês, dezembro é um dos melhores meses para a gente levar esse aparelho e essa oportunidade. O aparelho e a oportunidade para quem quer, assim como a Aline, né? Aproveitando a oportunidade, que no início ela queria apenas ser uma usuária dos benefícios do ozônio. Tá bom, gente? Então, o microfone está aberto ali, a nossa frase, né? Porreta, vamos falar assim, forte, né? Todos podem falar e gritar ali o Viva Melhor, Viva os Ox. Então, vamos Viva Viva melhor, Viva viva melhor, os melhor, Ox. viva Viva os Vamos, Ox! melhor, Ox! Viva viva os os Vamos, Ox, Ox! Ox! viva os Ox. Bom Viva, dia, viva! Vamos, gratidão, Ox! Aline, Gratidão, obrigada. Viva Bom os gratidão. dia a Ox! todos, Beijo, viva os Ox. Catarina. Amém. Bom dia, Bom Bom amigos. dia. Ó, Dia, minha dia. querida. beijo, abençoado Beijos. dia. Obrigada, Gratidão, Aline. Deus querida. abençoe. Gratidão. Gratidão. Vai ficar Valeu. gravada, tá, pessoal? Tá Depois tem gente que não gravada. conseguiu, vai assistir. Vai Assistam. Isso assistir. aí. Valeu. Tchau. Viva Valeu. melhor. Viva Viva os os Viva Ox. Ox. os Ox. Viva os Ox! Tchau, Abençoado Os dia, Ox querido.